Olá! 3 anos depois de realizar Volver, em 2009, Almodóvar faz Abraços Partidos. É um filme sobre o universo cinematográfico e, assim como ele fez em A Lei do Desejo e Má Educação, Almodóvar aproveita esses bastidores do mundo artístico para refletir sobre a própria carreira e refletir sobre a sua maneira de ver o cinema e as artes. É a história de um diretor e roteirista que ficou cego, Matteo Blanco, e há muitos pontos de convergência entre a história de Matteo Blanco e a história do próprio Almodóvar. A começar pelo fato de que Matteo Blanco é um diretor famoso de dramas e ele quer mudar de gênero radicalmente. Ele faz 5 dramas e depois disso ele quer fazer uma comédia, embora ele seja conhecido pelos dramas. Se a gente lembra que o Almodóvar primeiro ficou conhecido pelas comédias, que ele faz muito sucesso com elas e depois resolve mudar radicalmente e partir para o melodrama, a gente enxerga um parentesco aí claro nesse elemento da vida do Matteo Blanco com a vida do Almodóvar. E mais ainda, o Matteo Blanco está realizando essa comédia que vai se chamar Ticas e Maletas. O que são as Ticas e Maletas? Nada mais do que uma versão de Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, com direito a gazpacho, com sonífero para ser dado para o marido, para o ex-marido, no caso, um personagem que se chama Ivan, assim como o ex-marido da Peppa no Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, secretárias eletrônicas, enfim, a história é igualzinha. O Almodóvar não quer disfarçar isso, ele quer de fato que o espectador confunda o Ticas e Maletas com Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, para deixar bem claro para o espectador que ele está falando dele mesmo, de certa forma, na visão desse personagem. A cegueira, no caso, não é uma cegueira como Dirigindo no Escuro, do Woody Allen, em que o personagem simplesmente fica cego de uma hora para outra. A cegueira, nesse caso, é causada por um acidente de carro, mas isso não impede o Almodóvar de dar tintas metafóricas a essa situação. Um outro parentesco que a gente pode enxergar entre o Abraços Partidos e a trajetória do Almodóvar é o fato de que, para financiar Ticas e Maletas, ele aceita que o produtor do filme, um empresário milionário, imponha a sua amante como protagonista. A gente lembra que quando ele faz Maus Hábitos, o produtor que financia o filme impôs que Almodóvar escalasse a namorada dele, a Cristina Pascoal, como protagonista. Isso acabou incomodando o Almodóvar e fazendo até com que ele reescrevesse o roteiro para privilegiar as personagens das freiras, porque a Cristina Pascoal não era uma grande atriz na opinião dele, mas ele teve que entubar aquilo, Então, de certa forma, o Ticas e Maletas é uma referência clara ao Almodóvar, não só por conta das semelhanças com Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, mas pelo fato dele ser financiado e estrelado graças à vontade de um produtor que impõe como condição que a protagonista seja, no caso, a sua amante. E a diferença aqui é que o Matteo Blanco, o diretor do filme, roteirista, ele vai acabar se apaixonando pela amante do empresário, a personagem da Penélope Cruz, e eles vão começar a ter um caso. E esse empresário é muito ciumento. Então o que ele faz? Ele coloca o filho dele para acompanhar as filmagens, como se estivesse fazendo um making of, filmando com uma câmera portátil os bastidores da filmagem, mas no fundo o que ele quer é que esse personagem vigie a personagem da Penélope Cruz para saber se ela não está se engraçando com o diretor do filme. Isso rende cenas sensacionais, hilárias. Por quê? Porque o empresário contrata uma leitora labial, porque esse making-off que o filho dele está fazendo, como ele está filmando de longe, observando de longe o comportamento da Penélope Cruz e do diretor, ele projeta essas imagens na casa dele num telão e não tem som. Então ele contrata uma leitora labial para essa profissional de leitura labial traduzir para ele o que a Penélope Cruz e o personagem do Matteo Blanco, o Luiz Omar, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Então é como se a gente tivesse um outro filme dentro do filme, uma comédia ainda mais engraçada. Apesar dos diversos bons momentos, Abraços Partidos não é um grande filme de Almodóvar. O roteiro tem alguns furos que me incomodam bastante, especialmente se a gente leva em consideração que o Almodóvar, como diretor e como roteirista, costuma ser bastante cuidadoso. É curioso
que no final do filme o personagem do diretor faça uma reflexão, uma espécie de autorreflexão, em que ele diga que os filmes precisam ser terminados, mesmo que seja às cegas. Então é como se o Almodóvar estivesse fazendo uma autorreflexão, como se ele não soubesse muito bem como terminar o filme, porque o final do filme é um tanto abrupto, mas os filmes precisam ser terminados. E é como se o Almodóvar estivesse naquele momento passando por uma espécie de cegueira momentânea, assim como seu personagem. Independentemente disso, é um filme que merece ser visto e abre o caminho para o próximo filme dele, que seria outra obra-prima, A Pele que Habito. Sobre ele a gente vai falar amanhã na nossa jornada Almodóvar, que está chegando no final. E eu queria lembrar mais uma vez que em breve a gente terá um curso sobre a obra do Almodóvar, o curso que eu já dei antes, só que numa versão mais robusta, com mais elementos, e as inscrições vão ser abertas em breve. Então você clica no link da bio, que você vai achar a maneira de se inscrever na jornada Almodóvar, para depois você ser avisado de quando as inscrições vão abrir. Tá bom? A gente se encontra amanhã, deixe seu comentário, conta para os amigos dessa jornada. Eu acho que tem muita gente que é fã do Almodóvar e vai querer se inteirar mais sobre a obra dele. Ainda dá para maratonar, né? Porque os filmes estão aí no canal. E é isso, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.